Se hoje tu não aprendeu o que acontece na primeira semana de desenvolvimento embrionário, eu apago o meu canal, eu apago o meu Instagram, eu apago tudo, porque eu garanto que agora tu vai aprender essa bagaça aqui, porque hoje a gente vai falar sobre embriologia, um assunto que eu adoro, mano. O desenvolvimento embrionário de uma pessoa é maravilhoso. Mas sem delongas, pega teu papel aí, pega tua caneta, para o que você tá fazendo agora pra me assistir. Porque se tu não parar, velho, eu vou aí onde tu tá e vou tacar na tua cabeça esse violão aqui, mano. Porque eu já demorei meia hora pra poder deixar esse quadro aqui do jeito que tá aqui, com esse mapinha mental pra você, para te explicar o que acontece na primeira semana de desenvolvimento embrionário. Patrícia, é primeira, vai até qual semana? Cara, geralmente a gente explica aí até mais ou menos até a 8ª semana. Aqui bora começar pela primeira semana. Para você poder entender, a primeira coisa é você lembrar, né, ou saber pela primeira vez que a nossa fecundação, ela é interna, então ela acontece dentro da mulher. E o nosso desenvolvimento também ele é interno, porque ele acontece dentro da mulher. Ah, Patrick, e a fecundação poderia acontecer de forma externa? Poderia, só que isso acontece em outro tipo de ser vivo. Então, na gente, a fecundação ela é interna. Então, se tem fecundação, tem gameta. Então, tá aqui o gameta masculino e o gameta feminino, tá? O gameta masculino você chama de espermatozoide. E o processo de formação de um espermatozoide é chamado de espermatogênese. E o processo de formação de um ovócito é chamado de ovulogênese. Então eu tenho a espermatogênese e a ovulogênese, que são processos de formação dos gametas, tá? Na mulher acontece de uma forma, no homem acontece de outra forma. Para você ter uma ideia, a ovulogênese na mulher acontece antes mesmo dela nascer. No homem não, no homem em uma idade específica começa o processo de espermatogênese, tá? Mas são células que carregam o nosso material genético. Então você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Porque numa sexta-feira à noite, meu querido, rolou, ó. Tu tá ligado o que é isso daqui, né, ó? Rolou, a camisinha estourou e você tá aí, né? Ou se é que, na verdade, grande parte das pessoas que nascem, elas nascem por um insucesso do coito interrompido, que é uma técnica também contraceptiva, tá? Então você, meu querido, é resultado de um coito interrompido que não deu certo. Afinal, você tá aqui na minha aula de hoje. Não venha dizer, não, vá conversar com sua mãe e com seu pai, que eu tenho certeza que você é proveniente de um coito interrompido, que não deu certo. Então, olha só, o seu pai e você, seja lá quem for do sexo masculino, tem lá o gameta espermatozoide, que é um gameta que carrega os cromossomos, a metade dos cromossomos do organismo materno, né, do homem. Então aqui está o nosso gameta. O gameta ele não nasce assim não, tá? Ele passa por transformações no processo de espermatogênese. Só que aqui é a foto do Instagram dele. Só que aqui nele tem algumas coisas que são bem legais. Por exemplo, o acrossomo é uma bolsinha de enzimas que tem aqui, que surgem a partir do complexo de Golgi, que são importantes para o processo de fecundação. Então, essas enzimas são liberadas durante o processo de fecundação. Eu vou estar explicando para vocês aqui hoje. Então, eu tenho aqui o núcleo, que carrega os cromossomos masculinos, tá? O DNA está aqui dentro. E esse gameta aqui, ele se move, tá? E gasta muita energia, então tem muita mitocôndria aqui no corpo do gameta, que fica aqui nessa parte. Então, literalmente, isso aqui é um espermatozoide. E eu tenho aqui um ovócito. Um ovócito é uma célula gigantesca, tá? Muito grande. E aqui está a foto dela. Só que, na verdade, o ovócito propriamente dito, ele é protegido por duas camadas. Uma mais externa, que nós chamamos de zona pelúcida, e uma mais interna que nós chamamos de corona radiata. Então, para poder o gameta entrar dentro do ovócito, ele tem que passar pela zona pelúcida e pela corona radiata. Se isso não acontecer, não ocorre a fecundação. Antes que você venha me perguntar, olha só, pelo amor de Deus, a fecundação ela acontece com um gameta materno e um gameta paterno. Uniu, fecundou. Esse lance de gêmeos e outras coisas, isso se dá por outras razões.
Eu vou te explicar aqui, literalmente, a primeira razão. O gêmeo pode ser do tipo dizigótico. Quando o gêmeo é do tipo dizigótico, é porque no lugar da mulher amadurecer um ovócito secundário, ela amadureceu 2. Então tem 2 ovócitos lá nas tubas uterinas. E o homem libera muitos gametas, então esses 2 ovócitos são fecundados. Os gêmeos dizigóticos são gêmeos que são irmãos, são apenas irmãos, eles não têm carga genética idêntica, como acontece nos gêmeos monozigóticos. Nos gêmeos monozigóticos, a fecundação vai acontecer com um gameta e com um ovócito, só que posteriormente acontece uma divisão de uma célula, que eu vou dizer qual é, mas a gente chama, genericamente falando, acontece uma divisão do zigoto, digamos assim, e acaba formando aí dois indivíduos idênticos do mesmo sexo e com o mesmo tipo de material genético, tá? Então eu tenho aqui o gameta masculino e o gameta feminino. Então, um grande acontecimento que ocorre na primeira semana de desenvolvimento embrionário é a fecundação. E digo para vocês, para acontecer fecundação é algo realmente complicado, não é tão simples assim, tá? Engravidar não é fácil, engravidar realmente é difícil. É um fenômeno, requer diversos tipos de acontecimentos com o corpo feminino. Primeiro, a mulher tem que ter, naquele momento, um gameta na sua tuba uterina. O útero da mulher tem que estar preparado, ou seja, não é só fazer o gameta, tem toda uma questão instrumental do corpo da mulher para poder acontecer a gravidez. Então, muitas vezes, em relações sexuais que não ocorrem gravidez, provavelmente aquela mulher não estava em período fértil. Período fértil é caracterizado quando tem ali, nas tubas uterinas, gametas femininos que podem ser fecundados. Beleza? E para a produção do gameta feminino requer também aí a participação de diversos hormônios. Dentre eles, o FSH, que é o hormônio que amadurece o ovócito, e o LH, que é o hormônio que libera o ovócito do ovário para a tuba uterina. E eu tenho aí a progesterona e o estrogênio, que são fundamentais para prepararem o útero da mulher, criando lá uma camada que nós chamamos de endométrio, que é nessa camada que vai acontecer o processo de implantação, que é o processo de nidação. Padre, eu não sei nem o que é implantação e nidação. É o processo de entrada do zigoto no útero da mulher. Então requer diversos fatores para que ocorra de fato uma gravidez. A fecundação, portanto, acontece com o gameta masculino entrando dentro do gameta feminino. Só que não tenta imaginar que esse gameta todinho vai entrar aqui dentro não, que ele não entra. O que na verdade vai entrar aí é o material genético do gameta e um centríolo. O resto tudo é degenerado. Por essa razão é que as mitocôndrias do indivíduo que vai surgir é de origem materna, porque durante a fecundação tudo isso é perdido do gameta masculino, beleza? Então, aqui eu coloquei 4 coisinhas que acontecem que são bacanas, tá? Liberação da enzima acrosima, ou seja, aquela bolsinha que eu falei para vocês aqui do acrossomo, ela acaba contribuindo para poder ocorrer eu vou chamar aqui de descamação de parte da corona radiata para possibilitar, ou melhor, da zona pelúcida para possibilitar o processo de fecundação. Agora sim, existe uma compatibilidade do gameta masculino com o gameta feminino, tá? Ou seja, por mais que vários gametas cheguem aqui e fiquem tocando, apenas um vai ter a compatibilidade que vai permitir que a gravidez aconteça. Olha que bacana, que a fecundação aconteça. Então você não é obra do acaso, meu querido. Você nasceu porque você tinha que nascer, beleza? Porque afinal foi aquele gameta masculino e foi aquele gameta feminino que tinha a compatibilidade perfeita para você nascer. Então, liberação da enzima acrosima para possibilitar a sua entrada e ocorre uma despolarização da membrana do ovócito. Isso é importante para a reação cortical, que faz com que ocorra um espaçamento entre a zona pelúcida e o ovócito secundário. Isso é importante para que outros gametas acabem não entrando, beleza? Então é como se desse um choquezinho ali, fazendo com que outro gameta não acabe fecundando o ovócito secundário, beleza? E ocorre dentro do gameta, no caso, dentro dessa estrutura que vai ser formada, que vai ser
uma célula que eu vou estar dizendo daqui a pouco qual é o nome dela, mas é um blastômero, mas enfim. Quando acontece essa fecundação, não ocorre de fato logo a cariogamia. O gameta da mulher ele termina o processo de meiose, beleza? Ele estava com a sua meiose interrompida e ele continua o processo de meiose para poder possibilitar o processo de cariogamia, que é a união dos gametas. Beleza? Ocorreu cariogamia, formou lá uma célula maravilhosa que nós chamamos essa célula de blastômero. Só que é o seguinte, tá? Vamos aqui entender uma coisa. Após acontecer a fecundação, inicia-se uma fase que nós chamamos de clivagem. Clivagens são divisões sucessivas que não aumentam o tamanho da estrutura. Ela continua do mesmo tamanho. As clivagens vão acontecendo, mas a estrutura continua do mesmo tamanho. Então, mais ou menos 30 horas após a fecundação, acontece a clivagem. Mais ou menos em 45 horas é atingido o estágio de 4 blastômeros. Então, 4 blastômeros são formados a partir de 45 horas. E mais ou menos em 30 dias, não, eu coloquei, mano, 30 dias, Patrick? 3 dias? Que 30 dias? Eu tô vendo um zero aqui, é 3 dias. Mais ou menos em 3 dias atinge o estágio de 12 a 16 blastômeros e nós chamamos essa estrutura de mórula. Então, olha só, a mórula é mais ou menos 12 a 16 blastômeros, tá? E, por fim, essa mórula, ela continua seguindo lá na tuba uterina para poder chegar lá no útero e acontecer o processo que nós chamamos de implantação. Essa implantação ela é interessante porque o estágio que se encontra já o zigoto propriamente dito é em estágio de blastocisto. E esse blastocisto, tá? Ele tem características bem interessantes. As células que estão aqui dentro, são células tronco, elas têm desenvolvimentos específicos. Então, por exemplo, começa-se a migrar um conjunto de blastômeros para uma região mais periférica e esse conjunto de células nós chamamos de embrioblasto. E esse embrioblasto, seguindo o desenvolvimento embrionário, ele vai ser importante para a formação do embrião. Só que para poder esse embrião se desenvolver, tem que ter condições específicas. Então, essas células aqui que ficam cercando aqui o blastocisto, a gente chama isso aqui de trofoblasto. E esse trofoblasto ele é importante para a formação de anexos embrionários, como, por exemplo, a placenta, que vai contribuir pra caramba para o processo de desenvolvimento embrionário a partir da 2ª semana, tá? E essa parte aqui, que contém um líquido, nós chamamos ela de blastocele, que também vai ser importante tanto para o processo de implantação, como também para as diferenciações que irão estar acontecendo com o trofoblasto e o embrioblasto. O trofoblasto, por sua vez, que vai ser diferenciado em sincício trofoblasto e citotrofoblasto, que também vão originar estruturas específicas que eu vou estar explicando aí na partir da 2ª semana de desenvolvimento embrionário. Então, gente, 1ª semana de desenvolvimento embrionário, literalmente é isso que acontece, tá? Então não esquece, quer aprender biologia, vem aqui pro Biolo Dúvidas que Patrick explica, beleza? Deixa teu comentário, deixa teu like. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!